Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus e quero nesse dia meditar juntamente com os amados ouvintes uma palavra que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 5, que diz assim: A cura de um endemoniado gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu, e saindo daquele espírito imundo, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai à tua casa para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e então todos se maravilharam. Meus amados irmãos e ouvintes, estamos aqui diante de um texto muito conhecido, acredito eu, da maioria dos ouvintes. E esse texto nós podemos dividi-lo aqui em 3 sessões. A primeira sessão vai falar de uma vida sem Jesus, vai nos mostrar como é a vida de uma pessoa que não tem Cristo. Uma pessoa que não tem Cristo e chegou às mais profundezas da desgraça de uma vida humana. Uma pessoa que desceu profundamente com relação à sua humanidade, uma pessoa que se torna desumana. Então, nós vemos nesta primeira sessão o resultado de uma vida longe do Senhor, no seu mais alto nível. O segundo estágio nos mostra o momento do encontro com Jesus. E por último, nós vemos o resultado de uma real conversão, o resultado de um real encontro com o Senhor Jesus. Então, o início do texto, ele vai nos dizer aqui o resultado de uma vida longe de Deus. A Bíblia vai nos dizer que um abismo chama outro abismo. Ou seja, o pecado, ele vai cada vez tomando proporções maiores. Talvez quando a gente lê esse texto, a gente fala: mas isso aqui é algo até absurdo. Porque olha só a situação desse camarada. Olha a morada dele. A morada dele era nos sepulcros. No versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Imagine alguém que mora num cemitério. E nem ainda concorrentes o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços e grilhões em migalhas. Ninguém podia o amansar.
Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha a situação desse camarada. Morava no cemitério, andava de dia e de noite vagando. As correntes eram por ele feitas como migalhas. Não havia o que poderia prender esse homem. Feria-se com pedras. Uma pessoa completamente desorientada sobre uma força, uma potestade maligna, demoníaca, que fazia com que essa pessoa estivesse no mais baixo nível de humanidade, porque o demônio, quando se apropria do corpo de uma pessoa, esse demônio destrói o corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o diabo, quando ele acha brecha na vida de alguém, por causa do pecado, ele entra para destruir o corpo, destruir o templo do Espírito Santo. É por isso que as pessoas, quando se entregam às práticas pecaminosas, os seus corpos eles vão se desfigurando. Hoje nós vemos diversas pessoas com o corpo desfigurado. A pessoa vai modificando, vai destruindo o seu corpo. Então aqui um resultado de uma vida sem Cristo. Mas este homem que andava no cemitério, vivia junto ali aos sepulcros, ele não contava que um dia o Senhor Jesus foi até ele, que o Senhor Jesus um dia iria até ele. E quando o Senhor Jesus chega até ele, ali o Senhor opera uma libertação na vida daquele homem. O encontro com Jesus verdadeiro, ele é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. A Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Em outro versículo vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, este homem, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, ele alcança ali a libertação dessa potestade maligna sobre sua vida. E ele agora passa a gozar de liberdade. Por quê? Porque a Bíblia nos garante que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. A verdadeira liberdade é somente em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos dá essa liberdade. A liberdade para vivermos uma vida que agrade a Deus. Uma vida não aprisionada mais por demônios que nos levam a pecar, que nos levam a tantas coisas desagradáveis, coisas que destroem o nosso corpo. Mas agora podemos viver uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus através do nosso corpo. Então, este homem que tinha a sua morada junto aos sepulcros, que se feria, que se machucava, agora ele tem um encontro com Jesus, e ao ter esse encontro com Jesus, Jesus o liberta, porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Em Isaías vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar aqueles que estavam presos, para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor Jesus, cumprindo o seu ministério, ainda nos dias de hoje, ele quer ter um encontro com aqueles que se encontram nas mazelas desta vida, em situações desesperadoras, situações em que a humanidade muitas das vezes já não tem mais recurso e abandonam essas vidas, mas o Senhor Jesus ele pode resgatar. E por último, após ter um encontro com o Senhor Jesus, nós vemos os resultados deste encontro. O Senhor Jesus ele diz que vós sois a luz do mundo. Ninguém vai acender a luz e vai colocar escondido debaixo de uma mesa. Mas essa luz ela tem um objetivo, um propósito. Então alguém que realmente teve um encontro com o Senhor Jesus, ele entende o seu objetivo, o seu propósito, que é glorificar a Deus através de suas obras, através de suas atitudes, através do seu corpo. E com isso, nós vemos a grande obra que o Senhor fez na vida desse homem. Olha só, no versículo de número 18.
E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilhavam. Aquele homem que outrora era alguém abandonado pela sociedade, alguém que não tinha nenhum valor, alguém que os recursos humanos jamais poderiam lhe ajudar. Este homem que vivia junto aos sepulcros teve um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus o liberta. Glórias a Deus por isso. Jesus transforma aquela vida e faz daquele homem agora um missionário na região ali das 10 cidades, Decápolis. E a Bíblia vai nos dizer que todos se maravilhavam. Que grande testemunho deste homem, esse endemoniado gadareno. E o Senhor Deus, ele continua ainda a usar aqueles que não são, aqueles que muitas vezes estão esquecidos. Ele usa, porque o Senhor é aquele que tem o poder para libertar e para transformar. É por isso que nós, que um dia andávamos longe do Senhor, a nós cabe agora essa responsabilidade de anunciar a Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo ele tem poder para libertar as vidas, para transformar aqueles que estão perdidos, para levantar aqueles que estão caídos. O nome de Jesus ele é poderoso e é por isso que devemos anunciar a Jesus Cristo a todos os homens, porque aquele que não tem Cristo, sua vida é uma vida desregrada, uma vida caída, uma vida pecaminosa, depravada. Mas se ele tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, essa vida será transformada para a honra e glória de Deus. E como hoje, então, essas pessoas poderão ter um encontro com Jesus? Através da pregação. Por isso, cabe àqueles que já servem a Deus anunciar as obras do Senhor. E se você que me ouve nesse dia ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se de repente a sua vida você percebe que está tomando rumos desagradáveis que não agradam ao Senhor, hoje eu te convido a convidar Jesus a fazer parte da sua jornada aqui nesta terra. E com certeza, assim como aquele homem, você se tornará uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.